Hoje às 6h30 tem Fluminense e Vasco no Maracanã pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Fluminense e Vasco, lembra o primeiro jogo que eu levei meu moleque na arquibancada, janeiro de 2017, Campeonato Carioca, e o meu moleque tinha acabado de fazer um ano, eu levei ele no Fluminense e Vasco lá no Engenhão. Aí você fala, Fio, mas como é que você leva o moleque num clássico, não é perigoso? Porque clássico é um jogo especial e levar o seu filho a primeira vez no estádio também é uma parada muito especial. O clássico faz você acordar ansioso no dia, faz times diferentes se igualarem, um clássico muda o ambiente de um elenco e muda o ambiente de uma arquibancada que a gente está precisando muito. E sobre elenco, clássico é foda de jogar. E é isso que esse time precisa entender hoje. Que clássico é diferente, clássico é foda e entrar com tesão, entrar com vontade de ganhar. Hoje é pra ganhar, hoje não é só pra jogar. Hoje tem que ganhar do Vasco e tem que ter isso na cabeça. Só por curiosidade, Fio, quanto é que foi o primeiro jogo do seu filho? Fluminense 3, Vasco 0. E meu moleque vai estar na arquibancada comigo hoje, vai ser esse placar também, tá? Então vamos rodar a vinheta e começar esse pré-jogo. Vou pedir para você, antes de começar esse pré-jogo, deixar o like, se inscrever no canal. E só para quem não está acostumado aqui, pré-jogo de clássico do canal Gol de Barriga, a gente grava no bar. Estamos num sonho lindo, o bar que tem aqui na Tijuca, perto da Praça Afonso Pena. Não é publicidade nenhuma, vamos pagar a conta normalmente, mas estamos aqui porque é a tradição gravar pré-jogo de clássico no bar, tá? Fluminense começa a rodada na 7ª posição, a 3 pontos do G4 e a 3 pontos da 12ª colocação. Então esse pode chegar a empatar ali na 4ª posição, ficar no G4, e pode ficar em 11º, 12º, se não me engano, o Mirassol não passa por questão de vitória. Então é um jogo muito importante pro Fluminense, porque se ele ganhar, ele garante que ele já vai fazer um Campeonato Brasileiro pré-mundial, pré-Copa do Mundo de Clubes bom. Até porque a gente tem que lembrar que o próximo jogo é contra o Internacional e, com todo respeito, é muito mais difícil o Inter no Beira-Rio do que o Vasco no Maracanã. Então é importante ele chegar a 17 pontos no jogo de hoje. O Fluminense desde 2023 não vem no bom retrospecto em clássicos, mas mesmo assim contra o Vasco a gente não tem esse problema. Ontem mesmo eu estava conversando com um amigo tricolor, então não, a gente não está ganhando clássico, não ganha do Vasco. Isso é uma coisa que está na nossa cabeça muito pelos outros clássicos, porque desde 2019 o Fluminense só perdeu 2 clássicos pro Vasco. São 13 jogos e apenas 2 derrotas. Uma derrota que a gente estava levando o Campeonato Brasileiro de brincadeira, que é um jogo no sintético do Engenhão, e o outro também no sintético do Engenhão no ano passado, que é o jogo que o Daron coopera o Fluminense lá no Engenhão. Tem o Mário falando em coletiva, graças a Deus o Daron que nunca mais apitou nenhum jogo do Fluminense. Porém, hoje além do Vasco a gente enfrenta do outro lado o técnico Fernando Diniz. Apesar de ser o técnico que comandou a nossa Libertadores, divide muito a arquibancada. Mas a gente falando de Diniz, vale lembrar, né? Hoje a gente está com o Renato Gaúcho, e o retrospecto de Renato Gaúcho contra o Fernando Diniz da carreira é muito positivo. São 10 jogos, 5 vitórias do Renato, 4 empates e apenas uma derrota. E a derrota ainda é aquele 5-4 que a gente ganha na Arena do Grêmio, que é um jogo que a gente acha um jogo muito mágico, mas assim, é um jogo que a gente toma 4 gols. É um jogo que o Júlio Chester entrega uma bola e coloca a gente no jogo. Então, é um retrospecto muito positivo. Mas voltando ao Diniz, então, o Diniz hoje está do lado do Vasco, então não tem motivo nenhum para dividir a arquibancada. Hoje todo mundo está apertando a mão e concordando uma coisa. Hoje a gente quer que o Diniz saia triste do Maracanã e que o Vasco perca. Aliás, vamos falar do Vasco agora, que é o nosso adversário. E vamos beber a cerveja. Vamos de números do confronto, são 394 jogos até agora, 125 vitórias do Fluminense, 154 vitórias do Vasco e 115 empates. O Vasco chega nesse jogo, nesse clássico, meio confuso. Por que confuso? O Fernando Diniz assume o time do Vasco, que vinha muito mal de uma sequência sem vitória, com o Felipe Maestro fazendo um vexame atrás do outro, e no seu segundo jogo faz 3-0 contra o Fortaleza, que foi o último jogo do Campeonato Brasileiro. E o torcedor do Vasco achou que o Diniz tinha resolvido tudo, que estava um futebol mágico do Fernando Diniz. Porém, no jogo no meio da semana, na terça-feira, sofreu contra o Operário para passar nos pênaltis. Então o torcedor está meio confuso do que esperar do Fernando Diniz. A gente conhece mais o Fernando Diniz que ele. A gente sabe que o Fernando Diniz pode entregar jogos muito bons, mas pode entregar também jogos como entregou na temporada de 2024, jogando muito mal, comandando o Fluminense. Vale lembrar que no último jogo o Coutinho foi expulso de forma infantil e não joga hoje. Então eles têm o desfalque do Coutinho no meio, que não vive uma grande fase, mas quando você olha o elenco do Vasco, faz diferença não ter o Coutinho. Então acho que é bom pra gente. E o Vasco perdendo hoje, ele tem muita chance de entrar na zona de rebaixamento de novo,
o que é sempre bom a gente ver um time em crise, não é a gente que vai empurrar eles, tá? Sobre os jogadores em destaque, cara, tem 2 jogadores em destaque do Vasco que vale a gente mencionar. Vale a gente falar do Léo Jardim, que viveu na terça-feira. Mas tem que repensar se é legal ficar gravando em bar, que passa ônibus, barulho, é difícil de gravar, é mais caro, tem que pagar a conta. Mas eu gosto, mas só tô deixando um recado pra vocês. Voltando pra cá. Os 2 jogadores de destaque vale a gente lembrar é Léo Jardim, que viveu uma noite terça-feira de milagre, salvando nos pênaltis o Vasco. E tem que falar do Verratti também, né? Que apesar de só fazer gol de cabeça, são 17 gols na temporada, eu arrisco que é o atacante com mais gols. Claro que isso interfere porque o Germancano tá machucado há um tempo, tá? Quando o Germancano machucou, os 2 estavam empatados em número de gols, mas a gente tem que se preocupar com os 2. Jogo histórico, que eu sempre gosto de falar, um jogo histórico quando a gente vai fazer esse pré-jogo, eu vou de Fluminense e Vasco em 2023 pelo Campeonato Carioca. O jogo onde o Vasco estava até bem, Fábio agarrando muitas bolas ali, e aí Germancano acha um gol ali, acerta a perna direita e acerta o canto do Léo Jardim e faz 1-0. E a gente já tava achando mágico, é sempre bom ver o Germancano fazer gol contra o Vasco, a gente cantar chora vascaíno, mas aí o filho da mãe do Cano resolve chutar de esquerda, do meio de campo. E cara, e quem tava na arquibancada sabe como foi bom. Essa bola do pé do Cano até entrar dentro do gol do Léo Jardim, ela durou uns 5 minutos para quem tava na arquibancada. A gente ia fazendo contas, tá na direção, o Léo Jardim vai pegar, será que ela vai ter a força certa? E aí ele faz o gol do meio de campo e... Não sei se estou fazendo no Vasco vendo isso aqui, mas se vê isso machuca demais eles, tá? Mas já falou muito de Vasco, vamos falar de Fluminense um pouco agora. Vamos falar de Fluminense, Campinho aparecendo aqui do lado, provável time que saiu no GE pra gente comentar, tá? Só vamos lembrar aqui, Freitas, Thiago Silva, Martinelli e Keno não jogaram, né? Alguns viajaram, né? Os 3 primeiros viajaram para Brasília, mas não jogaram pelo tal do controle de carga, que tá numa moda falar o controle de carga, né? Vou começar a não querer em festa de família falar que é controle de carga também e não ir. Mas estão aptos para jogar hoje. Lima deve voltar a ser relacionado também, vai lembrar que Nonato tá suspenso, não vai a campo, então já estamos com pouco volante, é menos um volante ainda, né? Provável time que vai a campo, então, que vocês estão vendo é Fábio, Samuel, Xavier, Thiago Silva, Freitas e Fuentes, Martinelli, Hércules e Ganso, Ares, Serna e Everaldo e Renato Gaúcho comandando esse time. Vamos falar de cada jogador agora que vai aparecendo agora. Tá aparecendo o Fábio agora, isso é raro, tá? Você vê o Fábio num bar, mas vou falar dele agora. Fábio no gol, né? Fábio segue a mesma coisa, eu me preocupo não. Lucas, se preocupa com o Fábio no gol? Não. Exatamente, é uma lei do ex ao contrário, vai fechar o gol hoje. Vai lembrar para os mais novos que sim, Fábio não nasceu no Cruzeiro, chegou a agarrar no Vasco no começo de carreira, tá? Eu acho que o Fábio, para me facilitar, a gente tinha que padronizar. Você fala e eu boto a mesma fala todos os jogos. Não vai ter, não fala isso não, vai zicar. Não, tô brincando. Não fala isso, pelo amor de Deus. Agora eu me senti culpado. Samuel Xavier na direita, pra mim o melhor do último jogo, né? Fazendo o primeiro gol, participando do segundo gol, criando jogadas, jogou 45 minutos para se poupar para esse jogo restante e jogou demais, vive uma boa fase, principalmente da parte ofensiva, né? É o nosso Roberto Carlos do videogame, ele joga no ataque e tá resolvendo. Thiago Silva, cara, como é bom ter o Thiago Silva na zaga, é um respiro, alguém que sabe jogar muito bem na zaga. Freitas do lado, fiz uma promessa que eu não falaria mal do Freitas nesse pré-jogo depois de ver Ignacio e Thiago Santos em campo. Então uma promessa minha, Freitas vai ser ovacionado hoje, não vou falar mal do Freitas. Na lateral esquerda, Fuentes. Fiz uma promessa pra mim, após ver a sequência de jogos de Fuentes, que eu ia falar mal dele nesse pré-jogo. O Fuentes vem jogando muito mal e me irritando e precisa jogar. Senhor Fuentes, deixa eu conversar com você. Você precisa jogar bem o jogo de hoje, o jogo contra o C Caldas e o jogo contra o Internacional. Você tem que voltar a jogar bola se jogou no Carioca. Porque se você não voltar, eu vou pegar um avião, ficar 10 horas para Nova York para ver o René enfrentar o Borussia. Então, pelo amor de Deus, Fuentes, começa a jogar bola, tá? Martinelli. Sentimos falta do Martinelli no último jogo, pra mim continuou como titular, não é primeiro volante, mas vai fazer essa função, acho que muito revezando com o Hércules. Hércules, que não é o Nonato, que tá suspenso, mas vou te falar, gosto do Hércules nesse jogo, acho o Hércules um cara muito físico, fez um bom jogo ali contra o Juventude, não apareceu muito contra a Aparecidense, não quis fazer esse trocadilho, mas acho que é um jogador importante para jogar contra o Fernando Diniz. Acho que é um jogador técnico, forte, eu acho que encorpa bem o meio de campo. Paulo Henrique Ganso, cara bom, fez gol, deu assistência, bom ele voltar a fazer gol, ainda longe do ideal do nosso maestro, mas é bom ver ele jogar. E a gente vai fazer na chuva, vai seguir na chuva, vai na raça, isso aqui, tá? Na direita, Arias,
cara, que é o Arias. No último jogo dividiu um pouco a torcida, a gente acha que ele não jogou tão bem, eu acho que ele jogou bem, participa de ataque ali. Pra mim vai jogar bem de novo hoje e vai decidir o jogo. Na ponta esquerda a gente vai de Serna. Confesso que eu prefiro o Keno se o Keno tiver para jogar, mas no geral, pro jogo contra o Diniz também, a gente sabe que um dos pontos fracos do Diniz é o contra-ataque, e o Serna é um cara bom pra puxar o contra-ataque. Então gosto da ideia de Serna começar a titular, e na frente Everaldo. Precisamos ser justos. Everaldo jogou os últimos 2 jogos bem. Contra o Juventude e contra a Aparecidense? Sim. Se jogar bem hoje, a gente começa a pegar no pé dele menos. Dito isso, precisamos contratar um 9, tá bom? E Renato Gaúcho no banco ali, representando o Fluminense. E aí, irmão, é contigo, tá? São 90 minutos sem perder a amizade, você e Diniz, você resolve. Porque se tu perder pro Diniz hoje, vai ser uma merda. Então, pelo amor de Deus, foca e ganha o jogo. Vamos falar as apostas da KTO agora. Informação, Fluminense muito favorito pro jogo de hoje na KTO, tá? Fluminense, como vocês estão vendo que tá aparecendo, eu tô sem noção de câmera, eu tô vendo aqui. Que tá aparecendo agora, Fluminense pagando 1,73, Vasco pagando 4,90. Fluminense é bastante favorito pro jogo de hoje. Eu poderia só apostar na vitória do Fluminense pagando 1,73. Porém, estou aqui, minha aposta foi, botei R$10 em Thiago Silva finalizar um chute do Thiago Silva, não precisa ser pro gol, tá? Pode ser pra fora, de cabeça. Bola aérea do Fernando Diniz é uma água. É um escanteio, acertar a cabeça na bola, pode ser pra fora. E é só da trave, não precisa nem o goleiro agarrar. E mais uma finalização no gol do Everaldo, pelo amor de Deus. Se nosso centroavante não der um chute a gol no jogo, complica. E pagando 2,41, achei uma boa hora, vocês estão vendo aqui. E agora vai aparecer aqui a aposta do Lucas. Agora tem a disputa, eu e o Lucas. Qual a sua aposta, Lucas? Tu vai me dar essa honra mesmo? Não, honra não, eu posso beber, como você fala. Ah, tá, só pra respirar, né? Olha então, galera. Vamos ver quem acerta mais. Ó, vem comigo que é sucesso. A gente vai escolher alguém. Ele não falou vem comigo que é sucesso. Ele achou a ideia irada. Vem comigo que é sucesso. Agora o canal de lanche, vai. Vem, ó. A gente vai achar alguém pra fazer essa contabilidade. Quem vai acertar mais a partir de agora? Não... Não, e contando com as odds. Eu botei R$10, você botou R$10. Exatamente. É isso. Vamos lá. A minha aposta é a seguinte. Botei R$10 em... Aparecendo aonde, Fio? Aqui. Fluminense ou empate. Um chute a gol de John Arias. E mais de 7 escanteios e meio no jogo, pagando 2,28. Então vamos lá, se ele ganhar, a banca dele vai para 22,80 e a minha vai para 24,10. É isso. Alguém fazer contabilidade aqui embaixo? Alguém fala, eu vou fazer. E a gente vai candidato, a gente vai ter a partir do próximo, vai ter a banca aqui, entendeu? Isso aí. E quebrar, problema. Mas mais uma vez, dá pra quebrar, por isso que cada um tá postando R$10, aposta com responsabilidade, pelo amor de Deus, não vai achando que isso aqui é uma renda extra, você vai ficar rico, não é um trabalho pra você, é pra levar numa brincadeira de forma saudável, link na descrição para maior de 18 anos, tá bom? Assim como a bebida também, se beber não dirija, dirigir não bebe. Árbitro da... Rapidinho, Lucas, mostra pra ele o que você tá bebendo, por favor. Lá vem ele. Eu tento ensinar a vida pra ele, gente, mas é difícil. Ele é novo, cara, ele vai melhorar em algum momento, tá bom? Árbitro, não tem que o cara parar num bar e pedir uma gin tropical, isso? Isso aí. Pelo amor de Deus. Árbitro da partida, Rodrigo José Pereira de Lima, pernambucano de 38 anos. A bebida do Lucas é mais interessante de falar de árbitro, né? Mas faz parte, vamos ter a tradição de falar de árbitro. Só pra informar vocês, 5 jogos apitados dele do Fluminense, 3 vitórias e 2 derrotas. Apitou Fluminense, Corinthians e Itaquera. Bom. Apitou Fluminense e Fortaleza no Castelão. Você pode falar ruim? Ajudou ao Mano Menezes ir embora. Então tem esse ponto. Não lembro de uma cagada dele. Quanto mais desconhecido é pra mim, menos ruim ele é. Mais ruim ele é porque um árbitro da CBF é ruim, entendeu? Lembrando vocês que hoje, a partir de 4h30, começa o pré-jogo aqui. Então acompanhe com a gente o pré-jogo. 2 horas de pré-jogo. Eu, Vitor Lessa, Esther, Gabriel Amaral, Rafael Siqueira, Cauã Tinoco, Ascurra, o Lucas, Letícia, ali é muito funcionário, que eu tenho o Lucas tá no canal aqui, o Lucas também tá. Então todo mundo fazendo transmissão, depois transmissão do jogo e depois pós-jogo, com zona mista, entrevistas, coletiva. Conto com vocês a partir de 4h30, tá bom? Tamo junto. Ao Renato Gaúcho hoje, tá? Hoje, desculpa se você é dinizista, hoje você não é, tá? Então brinde ao Renato que vai ganhar o jogo de hoje.